Olá, tudo bem? O programa Cidade Real inicia uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Nova Friburgo, de forma que possamos conhecer os seus planos de governo para a gestão do nosso município pelos próximos 4 anos e também lhe oferecer informações absolutamente relevantes para a sua escolha em 6 de outubro. Até porque voto não tem preço, tem valor, mas tem consequências. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Na edição de número, atenção, 857 do programa Cidade Real, neste dia 26 de agosto de 2024. Vem com a gente. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida, vem pra Maricá. Vem! Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião, iniciando a série de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Nova Friburgo, conforme regras e ordem de sorteio estabelecidas em reunião com os representantes de todos os candidatos. E desta forma, iniciamos com a seguinte candidatura. Temos a presença de Johnny Maicon Cordeiro Ribeiro,
nascido em 11 de maio de 1985, casado, tendo, evidentemente, curso superior completo, atualmente ocupando o cargo de prefeito e se lança à reeleição pela coligação Por Amor a Nova Friburgo, que reúne as seguintes siglas partidárias: MDB, POD, DC, União, PL e Solidariedade, com o número de urna e registro eleitoral 22. Como também temos a presença de Rodrigo Jardim Ascoli, nascido em 10 de março de 1973, casado, advogado, atualmente também ocupando cargo no seu exercício profissional, possuindo curso superior completo e também, obviamente, pela mesma coligação Por Amor a Nova Friburgo, com o mesmo número 22, ou seja, ambos os candidatos possuem estas informações devidamente atualizadas no site do TSE. E dessa forma, daremos sequência à entrevista com o primeiro tema. Vamos começar com saúde pública. Candidato, boa tarde, seja muito bem-vindo novamente à nossa mesa. Boa tarde também, candidato doutor colega Rodrigo Ascoli, é um prazer recebê-lo aqui. E eu já vou começar com uma pergunta sobre saúde. Posso? Prefeito, o Hospital Raul Sertan, salvo engano, é 100% SUS. É um hospital que não tem ali pactos. Outros pactos têm que ser com o SUS. Como que o senhor avalia e quais são os projetos? O que o senhor pretende fazer para melhorar a questão da saúde pública, principalmente sendo o Raul Sertan apenas 100% SUS, não tendo outros pactos? Bem, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, como candidato concorrendo à reeleição, que eu tenho um enorme orgulho de estar caminhando ao lado do Rodrigo Ascoli, uma pessoa super experiente, extremamente capacitado e ao longo da sua história e trajetória até aqui tem demonstrado isso. Então, quero aproveitar a audiência do programa para inicialmente agradecer publicamente o sim do Rodrigo Ascoli a essa missão de juntos estarmos dando continuidade, servindo a nossa população por amor a Nova Friburgo. Bem, também agradecer muito, Zuri, pelo convite, doutora Aline de Freitas, por essa oportunidade em que a gente vai apresentar um pouquinho do que a gente construiu até aqui, o que a gente tem de novos planos, novos projetos e objetivos para que a gente melhore o cotidiano de todos nós friburguenses e eleve a qualidade de vida, principalmente, doutora Aline, na saúde pública. A gente sabe que o nosso hospital, o Hospital Municipal Raul Sertan, embora seja um hospital municipal, ele atende de forma regionalizada, né? São cerca de 16 municípios vizinhos que encaminham seus pacientes para serem atendidos no Hospital Municipal Raul Sertan. Quando a gente compara a condição, a estrutura, os equipamentos, tudo aquilo que a gente tem dentro hoje do Hospital Raul Sertan em serviço à nossa população, com momentos anteriores, a gente percebe o quanto que a gente evoluiu de maneira significativa. Evidentemente, quando a gente faz uma comparação com o objetivo de onde queremos chegar, obviamente que ainda faltam muitas coisas. Mas até aqui, né, Zuri, a gente praticamente dobrou nosso investimento com a folha de pagamento da educação, a gente dobrou o nosso investimento de aporte de recursos na saúde pública, só para a gente ter uma ideia, uma dimensão de valores. Em 2017, o município investiu 137 milhões de reais na saúde pública. 2018, cerca de 155 milhões. Só no ano passado, foram 300 milhões de reais investidos na saúde pública. Isso porque a gente hoje tem aumentado de maneira exponencial a quantidade de exames realizados. A gente sabe e reconhece que ainda existem muitas pessoas na fila, não é isso, Rodrigo? Muitas pessoas esperando já de um bom tempo, mas se cada um que passasse
desse minimamente a sua parcela de contribuição, promovendo as melhorias necessárias, hoje certamente estaríamos numa situação muito mais confortável, né? Mas até aqui, só para a gente ter ideias de números, né, que são números reais, a gente está investindo em torno de 3 vezes mais na aquisição de medicamentos. Hoje a gente chega no Hospital Municipal Raul Sertã, não faltam medicamentos, não faltam os insumos essenciais e vitais para salvar a vida dos nossos pacientes. Nós aumentamos de 63 para 213 médicos só no Hospital Municipal Raul Sertã. Mas, candidato, não deveria ampliar essas pactuações, tendo em vista o pouco financiamento? Essas pactuações, elas não deveriam ser ampliadas? Mas a gente está aumentando as pactuações. Dentre elas, eu não tinha os leitos de CTI devidamente credenciados no Ministério da Saúde. Hoje eu tenho esses leitos de CTI credenciados. Isso significa que a gente tem recebido os recursos que antes a gente não recebia, porque a gente fez essa pactuação. A gente tem avançado muito com a informatização, porque diversas vezes, né, era proposta eleitoral, era compromisso de diversos candidatos que queriam informatizar a saúde. Antes da gente entrar, era tudo manual. Hoje, a gente consegue identificar o prontuário eletrônico de cada um dos pacientes que estão no Raul Sertã, na maternidade, nas unidades de saúde de modo geral, né? Isso significa que com essa integração sistematizada, a gente vai chegar a um determinado momento que a gente vai conseguir o faturamento de 100% dos procedimentos que são realizados no Hospital Municipal Raul Sertã. Inclusive, a gente vai identificar de onde que são esses pacientes, muitos deles originários dos municípios vizinhos, e certamente isso integrado ao sistema do Ministério da Saúde, automaticamente a gente vai aumentar a nossa capacidade de captação de recursos, por conta, né, dessas pactuações de maneira geral. Né? Uma outra coisa que a gente tem avançado muito dentro do Hospital Municipal Raul Sertã é a questão em relação às cirurgias. A gente bem sabe, né, que a gente aumentou em 70% a quantidade de cirurgias realizadas mensalmente e anualmente, a gente chegando aí mais de 1.200 cirurgias por ano realizadas dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, porque a gente ativou um centro cirúrgico novo, ultramoderno. A gente implementou a cirurgia por vídeo, primeiro município da região a ter dentro do SUS a cirurgia por vídeo, que é muito mais rápida, que é menos invasiva, que tem maior capacidade de recuperação dos pacientes, dependendo da cirurgia. No dia posterior, as pessoas já retornam para as suas residências, ou seja, voltam às suas atividades diárias de maneira mais célere, enquanto da forma convencional leva de 5, 6, 7 dias. Né? Então, isso é uma informação bastante significativa que demonstra o quanto que a gente melhorou e evoluiu até aqui. Quando a gente olha os números de exames, por exemplo, exames laboratoriais, nós aumentamos em 67% a quantidade da realização desses exames mensalmente. Eles são feitos dentro do Raul Sertã? Nós temos exames laboratoriais feitos dentro do Hospital Raul Sertã, que tem um laboratório próprio, mas também nós temos exames terceirizados, né, que a gente faz o credenciamento de valores via tabela SUS, né, e qualquer laboratório que atenda os requisitos vai poder ser habilitado, e a gente divide, né, a cota com quantitativo igualitário. Além disso, a gente, exames de imagem, a gente aumentou em 55% a ultrassonografia, 56% a tomografia computadorizada, aumentamos em 74% a realização de mamografias. A mamografia, ela é realizada dentro do Raul Sertã? Não, é empresa terceirizada. Né? No ano passado, a gente, só no mês de outubro, nós agendamos praticamente 1.400 mamografias, e naquele momento a gente conseguiu zerar a fila. Né? Então, em relação ao Hospital Municipal Raul Sertã, que é o principal ponto de atendimento da região, né, até aqui a gente conseguiu ter grandes melhorias. Porém, a gente vem de um sucateamento de bastante tempo. Né? A gente costuma dizer que a saúde, quando a gente entrou, ela estava no CTI, a ponto de que segunda-feira, o dia de movimento do hospital, não tinha nenhum médico para atender no Hospital Municipal Raul Sertã. Ao longo da semana, as crianças chegavam lá, não tinha pediatras. Hoje, eu tenho só na segunda-feira 13 médicos só no CTU. Eu tenho 5 médicos socorristas. E tem pediatra todos os dias? Todos os dias nós temos pediatra no Hospital Municipal Raul Sertã. Candidato, e com relação ao problema da maternidade? A maternidade, a gente tem feito grandes investimentos, as obras têm caminhado a pleno vapor, né? Inclusive, antes da gente receber aquele posicionamento da justiça, né? Em que depois a gente provou por A mais B que não tinha o porquê de manter uma interdição, a gente já tinha cobrado veementemente a empresa para que iniciasse a atividade muito tempo antes. Então, houve uma falha,
né, por parte da empresa que o município contratou para iniciar as devidas reformas e intervenções dentro do hospital maternidade. Hoje, as obras caminham a pleno vapor. Nós temos uma maternidade muito mais moderna, como eu disse agora há pouco, a gente está avançando com a informatização. A gente introduziu o teste da orelhinha dentro da maternidade que não tinha. Nós também introduzimos a vacina BCG, né, que muitas das vezes uma ou outra mãe, né, por alguma razão, ou talvez até por esquecimento, não aplicava, né, então a gente aplica dentro do hospital maternidade. Nós colocamos 47 camas elétricas super modernas, ou seja, todas as gestantes hoje têm uma cama super confortável, uma cama elétrica, né, que antes não tinha. A gente já distribuiu mais de 2.000 kits enxoval, com mais de 20 itens diferentes. A gente sabe o quanto que isso é extremamente relevante para aquela mãezinha muito simples, pobre, que vive em situação de extrema vulnerabilidade social. Então, não é isso, Rodrigo? Quando a gente oferta esse kit, né, que tem banheira, que tem algumas fraldas descartáveis, que tem a toalhinha, que tem o sabonete, o shampoo, né, que tem uma série de outros itens, a gente não tem ideia do quanto que isso é significativo, né, para as mamães que recebem os seus filhos dentro do hospital maternidade. Agora, evidentemente, como a gente tem feito até aqui, a gente reconhece que muita coisa precisa melhorar. Há muitas questões que precisam ser ajustadas. Porém, quando a gente pega aí os 4 anos antes da gente entrar, né, como isso tem acontecido repetidas vezes, sempre havendo um retrocesso da saúde pública. É só a gente olhar os números e a realidade que a gente vivia anteriormente. Nos últimos 3 anos, de 8 meses praticamente, a gente vive o inverso. A gente mostra e prova por A mais B, através dos investimentos de recursos públicos, através do aumento da quantidade de profissionais, aumento de cirurgias, né, investimento na reestruturação dos setores, né, o quanto que a gente tem avançado e evoluído até aqui. Quando a gente chega dentro do Hospital Municipal Sertã e a gente vê as enfermarias e banheiros que a gente conseguiu chegar para reformar, não perde absolutamente nada para nenhum hospital privado da região nem do estado. Né? Quando a gente tem espaços em que a gente ainda não conseguiu chegar, porque eu tenho tido em média 230, 220, 240 pessoas hospitalizadas diariamente dentro do hospital. Então a gente tem uma dificuldade a mais de fazer determinadas intervenções em relação a estruturas físicas. Mas em todos os lugares que a gente chegou, a gente não perde absolutamente nada para nenhum hospital privado da região. Aonde a gente não chegou, eu tenho que reconhecer que está muito ruim. Alguns ambientes estão, se eu falar que está no estado mais ou menos, eu vou estar mentindo. Está no estado deplorável, que a gente não conseguiu entrar para poder fazer uma revitalização plena, mas isso é questão de tempo, a gente está avançando com o nosso cronograma. Agora, existem determinadas áreas dentro do hospital, como o centro cirúrgico e o CTI, que nós aumentamos 17 para 29 leitos, em que só não perde para os hospitais privados da região, como se fizer um comparativo vai ver que a qualidade da estrutura acaba superando as demais unidades, sejam públicas e privadas da região inteira. Então, até aqui, né, a gente tem tido avanços significativos e é por isso que a gente precisa continuar para a gente dar continuidade a esse processo, né, porque, como eu disse agora há pouco, o que a gente viu nas gestões anteriores é de gestão a gestão um retrocesso. E isso a gente não pode permitir mais, porque senão a gente vai acabar voltando ao tempo que chegavam no hospital, que não tinha estrutura alguma, em que as pessoas precisavam fazer de uma cirurgia, faltava uma vestimenta porque não funcionava a lavanderia, né, e uma série de outras questões extremamente danosas e prejudiciais aí à nossa população. Então, Zuri, na verdade, o que eu sempre costumo falar com o prefeito é o seguinte: da forma que pegou a saúde, numa situação caótica, né, que se encontrava, e não bastasse isso, o prefeito, na sua gestão, ainda passou por 1 ano de pandemia. Então, nós conseguimos, assim, em números reais, com 2 anos e meio, ter um avanço significativo. E nós sabemos o seguinte: não existe mágica na saúde, né? Aqui, todas as eleições, a gente costuma ver propagandas que eu consigo dar jeito na saúde, em 1 ano eu resolvo. Mentira. Isso aí ninguém faz. O que a gente consegue na saúde pública é ter um avanço, como está tendo. Você pega pelos números aqui, nós temos números reais, e assim a gente vai avançando na saúde. Essa questão que fala em solucionar a saúde em 6 meses, 1 ano, aquele candidato que fizer esse tipo de promessa, olha só, ele está na contramão de uma realidade, na realidade do sistema, na realidade do ente público. Então, hoje, teve esse avanço significativo. Eu sempre falo com o prefeito, nós estávamos no CTI, hoje já estamos no quarto requerendo muitos cuidados ainda, né, porque faz parte, mas sem dúvida nenhuma,
com a continuidade, com o avanço e com outros números, com as propostas de governo, nós vamos avançar muito mais. Prefeito, precisamos também conhecer o seu plano para um possível novo mandato, caso seja reeleito. Prefeito e candidato, nesse momento, falou como chefe do Poder Executivo durante essa gestão. Mas, no que se refere às propostas da candidatura para um novo mandato, caso aconteça. Bem, Zuri, isso já está muito bem definido entre nós, né? A gente vai continuar avançando no processo de reestruturação da saúde e fazendo novos investimentos e novos projetos. Bem, a gente está com a construção muito avançada do posto de urgência e emergência de Lumiar, né? A expectativa é que as obras fiquem plenamente concluídas ainda no curso de 2024, ou seja, até o final do ano, né? A gente também está avançando em relação ao projeto da UPA de Olaria, que aqueles terrenos não pertenciam ao município, o município comprou. O município já fez a licitação nessa primeira etapa para poder promover a demolição plena daquele espaço, né, que tem gerado uma série de problemas no entorno. Será onde, prefeito? No antigo SASI. No antigo SASI em Olaria, né? Então, faz parte da reestruturação da rede hospitalar, porque o dia que a gente tiver a UPA de Olaria, o posto de urgência e emergência de Lumiar, uma nova estrutura de unidade de pronto atendimento em Conselheiro Paulino, que é o nosso projeto. Como a gente tem um terreno muito grande lá, aquela estrutura está muito ruim, está precarizada, a gente hoje tem travado uma guerra, né, com essa responsável pela gestão, porque ela tem a responsabilidade de fazer as devidos investimentos para poder recuperar o espaço, e assim não tem feito. Enfim, nós temos travado uma guerra com eles, mas o contrato deles não vai demorar muito tempo, vai vencer, e aí a gente vai fazer um novo procedimento de contratação de uma nova OS. Mas ali naquele espaço a gente deseja construir uma nova UPA de alvenaria, né, com uma estrutura que atenda as expectativas da nossa população. Então, a gente tendo uma UPA em Conselheiro nova, uma UPA em Olaria também nova, um hospital Raul Sertã cada vez melhor estruturado, né, porque a gente, praticamente quase desde o início, a gente não para de fazer obras e intervenções dentro do hospital, né? Então, esse é o projeto que a gente tem para reestruturação da rede hospitalar. E também temos um projeto para a gente melhorar a nossa capacidade em relação ao alcance e abrangência de cobertura das unidades primárias. O que são as unidades primárias? São os postinhos de saúde, né? São as unidades básicas de saúde e as estratégias de saúde da família, né? A estratégia de saúde da família é aquele espaço onde o profissional médico, junto com toda a equipe de família, com a gente comunitária de saúde, né, cuida das famílias dentro de um determinado território, né? Hoje, a gente tem 34 equipes de estratégia de saúde da família. Quando a gente começou, tinha 23, então nós introduzimos 11 equipes a mais, né? Mas ainda é pouco, a gente precisa aumentar, né, a nossa capacidade de abrangência. A gente dobrou a quantidade de médicos da atenção primária, incluindo a estratégia de saúde da família, unidade básica, mas ainda é insuficiente quando a gente compara a demanda que nós temos. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente aumentou 11 vezes a nossa capacidade de atendimento médico dentro dos postinhos. Em 2019 foram 90 mil atendimentos, em 2020 veio a pandemia, as pessoas ficaram nas suas residências, eu vou chegar lá. 2020, a gente teve 37 mil no ano passado, Zuri, doutora Aline, e cada um dos telespectadores da TV Zoom, foi mais de 1 milhão de atendimentos médicos, aumentamos 11 vezes mais. Ainda é bom? É o suficiente? Não. Por isso que a gente precisa continuar, porque se cada um que passasse aumentasse aí 1/3 do que a gente aumentou, hoje a gente teria uma demanda muito menor e uma saúde muito mais eficaz para atender a nossa população. Então, dentro do nosso plano de governo, nós temos o objetivo de abrir 10 novas unidades de saúde, né? Hoje nós temos, por exemplo, e aí já estou falando algo de real, já está sendo construído uma unidade básica de saúde lá no Rui Sanglar. A gente tem o plano de pegar onde funcionou a escola Adriana Afonso, que para a creche era um ambiente muito ruim, né, e que não atendia satisfatoriamente os anseios da comunidade escolar, porque eu tinha salas minúsculas para muitos alunos. A gente pegou essas crianças, servidores, e colocamos no Complexo de São Jorge. Ali a gente vai fazer os investimentos adequados, né, isso já está dentro do nosso cronograma, para que transformemos dentro de São Jorge em uma unidade de saúde para atender ali a comunidade. A gente vai construir uma nova unidade de saúde também ali em Conquista, porque a gente tem essa necessidade.
Também no Ouro Preto, a gente já comprou um terreno no Ouro Preto, justamente com esse objetivo, que a gente vai construir uma nova unidade de saúde naquela região, no Terra Nova. Então, assim, com essa reestruturação da rede hospitalar, com o concurso que nós fizemos, que nós realizamos desde 2007, ou seja, quase 20 anos, que a gente não tinha concurso da saúde, né? Com esses novos equipamentos, quero aproveitar também para dizer que já está dentro do nosso cronograma, da nossa programação, a gente está no processo para aquisição de equipamentos para fisioterapia. A gente, com o concurso, temos uma fila enorme de fisioterapeutas aguardando ansiosamente para serem chamados. Nós vamos abrir um grande centro de fisioterapia no município de Nova Friburgo, que temos uma fila muito grande. Então, no primeiro momento, nosso objetivo é abrir um centro, mas se a gente tiver condições orçamentárias e financeiras, já tem dentro, né, do nosso cronograma abrir um segundo centro de fisioterapia. Já é certo, dentro daquilo que a gente tem planejado e que a gente já estudou, tendo aí uma projeção do orçamento para os próximos anos, mas com a possibilidade de abrir o segundo centro de fisioterapia para que a gente consiga atender melhor a nossa população e a gente diminuir, né, essa fila que muito incomoda todos nós. Candidato, só uma parte. Com relação ao hospital do SASI, eu não sei como chamaria aquele espaço do SASI, se era hospital ou não, aquela unidade está fechada, cheia de mendigos. O senhor já conseguiu desocupar, retirar aqueles mendigos que estavam lá? Eu conheço bem de perto aquela realidade ali, porque minha mãe mora ali perto. E ela sempre reclamou muito daquele ambiente ali que estava tomada por mendigos. Já foi esvaziado? O que aconteceu, na verdade, com aquela unidade de atendimento? Bem, primeiro que, na verdade, essa unidade já está fechada há muitos anos. Sim. Né? Lá atrás, sim, né, houve negligência por parte do poder público. Inclusive, o município tem, né, um processo em que o município perdeu, que está dentro da fila de precatórios judiciais, de alguns milhões de reais que o município tem que pagar a eles. Né? O espaço não pertencia ao município, ou seja, era uma propriedade privada e que o município até então não poderia adentrar. Né? Nós compramos o espaço, inclusive com recursos, ajudando na viabilização, vindo do Ministério Público do Trabalho, que a gente quer aqui aproveitar um momento para reconhecer. Esvaziado? Então, a equipe de assistência social tem acompanhado, né, frequentemente. Além disso, a gente, pelo PROEIS, né, que é o programa de uma integração que a gente tem uma parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tem feito rondas, né, frequentes, mas a verdade é que, muito em breve, vai ser iniciada a demolição de todo o espaço, né, e, evidentemente, se houver qualquer pessoa que precise de amparo, de um aluguel social, de qualquer tipo de cobertura, a nossa equipe da assistência social está pronta para esse fim, até porque até aqui nós triplicamos a quantidade de famílias contempladas com aluguel social, nós dobramos o valor, porque até então, quando ele foi iniciado anos atrás, nunca tinha tido um reajuste, nós dobramos esse valor. Então, assim, eu asseguro que agora que a gente já fez a licitação, está no trâmite burocrático interno, questão de tempo para a gente contratualizar, empenhar, dar ordem de serviço para a empresa começar as suas atividades, para muito em breve iniciar a demolição. E é claro, com a demolição a gente já vai, né, mitigar uma série de impactos que têm sido ruins ali. Inclusive, imagino que a sua mãezinha e tantos outros moradores ali têm reclamado, e com muita razão, né, porque tem gerado alguns incômodos, alguns constrangimentos e algumas situações, né, desagradáveis para as pessoas que moram naquela área. E também, Zuri, nós não podemos esquecer da nossa parceria, né, de uma conquista que tivemos, né, do prefeito Johnny Maico junto ao governador do nosso partido, que é o Hospital do Câncer, né, onde as obras devem acabar agora ainda nesse ano, e há já uma promessa do governador que no primeiro trimestre de 2025 já estaria em funcionamento. O Hospital do Câncer dispensa comentários, né, até para a questão até da humanização daquelas pessoas que têm que sair de Friburgo de madrugada e ir para o Rio, né, numa van, aquela coisa toda, já tem o sofrimento do tratamento. Então, eu acho que o Hospital do Câncer também, que é uma questão que veio por conta da força política do prefeito junto ao governador, que quando esteve lá no primeiro momento, perguntou quais eram as principais propostas e pedidos a ele, e o Hospital do Câncer foi colocado. Então, isso eu acho também que nós vamos conseguir avançar muito. O hospital vai funcionar onde, candidato? Na Ponte da Saudade, onde já está em obra, hoje na finalização. A obra mesmo já deve acabar agora nesse ano. E até o primeiro trimestre o governador já falou que já estaria em funcionamento. Muito bem. Precisamos avançar. Entretanto, este tema ele se torna absolutamente preponderante, até porque quem tem dor
tem pressa. Depois do intervalo, retornaremos tratando de outros temas que precisamos tomar conhecimento nesse momento das campanhas eleitorais. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida, vem pra Maricá. Vem! Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião, tratando evidentemente das propostas de governo em detrimento dos planos de poder para Nova Friburgo. E nesta edição inicial estamos conversando com a candidatura Johnny Maicon e Rodrigo Ascoli pelo Partido Liberal, tendo evidentemente o número 22 para que seja registrado na urna, se assim for a sua escolha. Votar é escolher. Próximo tema. Educação pública. Um tema que eu considero, assim, um dos mais importantes depois da saúde. Candidato, eu queria falar sobre a unidade Odete Pena Muniz. Muitas pessoas têm vindo aqui, têm pedido para falar sobre a questão desse colégio, que é um colégio que guarda memórias, tatuagens na cabeça e no coração das pessoas. Queria que o senhor falasse sobre essa questão. Bem, doutora, primeiro destacar que a Escola Municipal Odete Pena Muniz é uma das escolas mais tradicionais do município de Nova Friburgo, tem uma rica história, quantas pessoas passaram por lá, né, e hoje estão espalhadas ao redor do Brasil e do mundo, né, e dizer o seguinte, hoje a obra está avançando a pleno vapor, inclusive eu estive lá semana passada visitando as obras em loco, que é uma marca do nosso mandato até aqui, a gente sempre está presente nas ruas, sempre está visitando as obras, nós temos 25 pessoas trabalhando, né, de maneira intensa. Hoje a empresa está mais rápido do que o cronograma previsto, né, então a expectativa é que em meados de 2025 essa escola seja entregue, porque a parte esquelética, a estrutura já está praticamente pronta, né, que é o que dá mais trabalho no primeiro momento. Então, se Deus quiser se permitir, no ano que vem, né, o município vai estar ganhando uma nova escola municipal Odete Pena Muniz. A Odete consegue abarcar quantas crianças e quantos adolescentes? Aproximadamente umas 300 a 400 crianças.
E essa obra, prefeito, ela já está há quantos anos? Bem, na verdade, essas obras foram iniciadas mais recentemente. A gente teve um imbróglio. Nós tivemos centenas de licitações que nós fizemos ao longo do nosso mandato até aqui. E a única licitação de obras que a gente teve um problema com a justiça foi esse, porque a empresa que perdeu a licitação não aceitou, recorreu, e aí ficou naquela disputa, né? E quando vai para o campo judicial, muitas das vezes leva o tempo muito além do que a gente espera. Quando é no campo administrativo, a gente mesmo consegue resolver internamente. Foi para o campo judicial, a gente perdeu mais de um ano de atraso do processo, né? Mas, graças a Deus, foi resolvido. E hoje a obra está caminhando a pleno vapor. A gente vai ter no futuro uma escola moderna, segura, vai ser ampla. Integral? Não vai ser horário integral, como nunca foi a Escola Municipal Odete Pena Muniz. Inclusive, falar em horário integral, a gente, esse ano, né, iniciou lá no Córrego Dantas, né, no Adesir, a nossa primeira escola integral, né, que tem funcionado lá no Córrego Dantas. Nosso objetivo é que, ano após ano, a gente consiga ampliar para que novas unidades também sejam contempladas e com ensino integral. Mas, ainda falando de educação, e que a gente tem uma paixão fervorosa no nosso coração, porque todos nós somos resposta da educação, tudo aquilo que alcançamos e conquistamos e tudo aquilo que realizaremos de sonhos nas nossas vidas, nós sempre deveremos muito, né, as pessoas que fizeram parte das nossas vidas, os grandes anjos chamados, né, educadores. Bem, a gente tem investido por ano em torno de 100 milhões de reais a mais na educação. A gente já comprou vários novos imóveis, né, como Nossa Senhora das Graças, o antigo Templo de Saber, né, atrás do Nova Friburgo Country Club. Nós compramos uma pousada lá em Rio Bonito, compramos a pousada Baviera em São Pedro da Serra, onde nós colocamos a primeira creche da história de 7º Distrito. Nós compramos, né, um espaço lá no Maria Tereza, compramos no Ouro Preto esse ano, onde a gente conseguiu ampliar significativamente a quantidade de novas vagas ofertadas em creche, né? Enfim, né, além de todas essas aquisições, nós estamos recuperando dezenas e dezenas de unidades, né? Então, a gente tinha as estruturas completamente precarizadas, a gente via placa lá de inauguração ou de reforma de 20, 25 anos atrás, ou seja, 20, 25 anos que as escolas não recebiam um mínimo de atenção. Até o findar desse ano, a gente vai estar investindo em torno de 45 milhões de reais em novas aquisições e infraestrutura física das nossas unidades, né? Porque, repito, infelizmente, elas estavam precarizadas. A gente tem tido uma alimentação, né, com uma maior variedade, com muitas frutas, com maior teor nutricional. Continuar oferecendo essa alimentação? É uma questão que falamos aqui numa última entrevista do senhor. Com relação à entrega da alimentação, o senhor contrata uma firma para entregar a alimentação, ou essa alimentação ela vai ser feita no próprio colégio? Não, ela é feita no próprio colégio, com as merendeiras. Inclusive, o último curso que nós fizemos, nós chamamos muitas novas de merendeiras. Então, a gente faz dentro das 123 unidades educacionais. A gente, inclusive, a lei estabelece que o município tem que investir 30% do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Em valorização, agricultura familiar, a gente investe 100%, ou seja, só, né, em valorização dos nossos aguerridos produtores rurais, algo em torno de 3 milhões de reais que a gente investe por ano, garantindo alimentos mais fresquinhos nas mesas aí das nossas 123 unidades. A gente, quero aproveitar o momento, né, para dizer que a gente tem buscado valorizar os nossos servidores. O pessoal do apoio, nós elevamos a remuneração não só da educação, mas dos servidores de maneira geral em 66%. Há de se lembrar que eles ganhavam menos do que um salário mínimo, né? Hoje, além desse aumento de 66% entre reajuste e revisão geral anual, a gente ainda tem um incremento de um vale alimentação de R$180. Eu tinha um plano de carreira dos nossos professores que estavam engavetados, em que nós pagamos todos os retroativos de adicional de qualificação, mudança de nível. Só em dezembro, né, de 21 foram em torno de 15 milhões de reais de todo esse retroativo que nós pagamos. A gente, pela primeira vez na história, pagamos licença-prêmio em espécie, né, nesse ano de 2024. E o que demonstra que a gente está no caminho certo, doutora Aline, né, o nosso vice Rodrigo, Zuri e todos os telespectadores de TV Zoom, é o último resultado do IDEB. A gente, nas séries iniciais, saltamos da 71ª colocação para a 18ª colocação no estado. A gente sabe que o cálculo, né, do IDEB considera-se o valor da prova do SEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, multiplicado, né, pelo fluxo de aprovação ou reprovação. A gente,
no fluxo de aprovação e reprovação a gente tem uma nota menor, um valor menor, porque a gente tem uma nota superior a grande parte dos outros municípios, que são 5, a nossa nota é 6. Alguns municípios optaram pela aprovação direta, a gente não. Então, a gente tem o menor índice de aprovação, por isso que o nosso IDEB é o 18º colocado no geral. Porém, quando a gente olha os dados do SAEB, que é o serviço, né, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, dos municípios que têm acima de 110 mil habitantes, sabe qual é a colocação de Nova Friburgo? Nas provas de português e matemática, primeira colocação, doutora Aline, sabe o que significa? Que a gente pode afirmar com dados reais, segundo o IDEB 2023, que dos municípios de médio a grande porte do estado do Rio de Janeiro, nós temos o melhor ensino público do estado do Rio de Janeiro. Então não existe número, uma sinalização mais evidente do que essa, de que estamos no caminho certo, e o nosso objetivo não é apenas ser um destaque no estado do Rio de Janeiro, mas que um dia consigamos aí nos tornarmos uma grande referência, quem sabe, capital nacional da educação aqui no município de Nova Friburgo. E, prefeito, também, puxando aqui um gancho da primeira pergunta da doutora Aline, nós não podemos esquecer do Complexo de São Jorge, né, que é a maior unidade educacional do nosso município, que estava há mais de uma década abandonada, e o prefeito assumiu e pegou aquela obra e conseguiu finalizá-la, o que fez ter um avanço muito grande. É um complexo hoje que não tem nada a perder as unidades, né, privadas aqui do município. E é importante que com esse número, né, de reformas, de unidades que estão sendo construídas, nós tínhamos, quando assumiu o governo, mais de 1.700 na fila de vagas para creche. Hoje nós estamos em torno de 200. Então, é um número que está próximo de ser zerado, com todo esse investimento na educação, com todo esse investimento nas unidades, com os professores concursados. Então, hoje há um grande avanço para que possamos chegar no ano que vem, está tudo zerado. Muito bem, avançando, próximo tema. Mobilidade urbana. Candidato, com relação ao trânsito, à mobilidade urbana, eu tinha anotado várias coisas, mas eu queria te perguntar uma coisa inicialmente. O novo contrato com a FAO, ele vai acompanhar as novas demandas, a necessidade de novos pontos, de novas paradas para mulheres que precisam, às vezes, descer em locais ermos, em locais escuros. Quais são os seus planos e quais são as novidades de agora em diante com o novo contrato com a FAO? Bem, em relação à mobilidade urbana, vou trazer aqui alguns pontos, né, que são cruciais. Primeiro, que o município nunca teve um plano de mobilidade e acessibilidade urbana. Nós contratamos uma empresa especializada, desenvolvemos esse plano, tivemos audiências públicas discutindo com a sociedade, com a Câmara de Vereadores. Hoje, o projeto está para ser votado na Câmara Municipal. E o que consiste esse plano? Que vai dar as diretrizes norteadoras para que a gente tenha medidas a curto, médio e longo prazo para a gente consiga melhorar a trafegabilidade, que a gente consiga ter um fluxo cada vez mais seguro, a cidade melhor sinalizada, né? Então, assim, a gente precisa primeiro ter esse plano na prática para a gente fazer os grandes investimentos e intervenções. Em relação ao transporte coletivo, se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai observar que grande parte dos municípios do Brasil vive uma situação muito dilemática em relação ao transporte coletivo. A gente conseguiu regularizar, hoje nós temos um contrato de 10 anos, podendo ser renovado por mais 10, e esse contrato tem uma série de regras, né, como a gente pode observar, já chegaram 10 ônibus, 0, a gente está aí na expectativa, nos próximos dias e semanas, chegar mais 10 ônibus, também já vou começar a chegar algumas vans. Por quê? Porque a gente sabe que o quanto que o transporte coletivo impacta diretamente no trânsito, seja nos inúmeros veículos, né, que trafegam, os veículos, né, de alta carga que trafegam dentro do município, né, seja da utilização do transporte público municipal. Então, a gente, com esse estudo que foi feito pela Coptec, a gente vai ter um processo evolutivo do transporte na nossa cidade. Hoje, a gente já conseguiu, né, retomar algumas linhas, né, que o município não tinha já de bastante tempo. Algumas outras linhas a gente conseguiu estender um pouco mais, né, mas olha o quanto que é importante a gente investir, por exemplo, na nossa usina de asfalto, que reativamos em dezembro de 2021. De lá para cá foram mais de 130 ruas contempladas, mais de 60 quilômetros de asfalto sendo realizado. Quando chovia, o ônibus não conseguia chegar ao ponto final de Benfica, por exemplo, fica ali na região, pertence ao distrito, né, de São Pedro da Serra. Hoje, ele não só consegue chegar, como a gente conseguiu estender, né, o ponto final
justamente porque a gente melhorou, né, as condições da via, o asfalto não tem mais dificuldade, né, de acesso, né, e isso também melhora aí em relação ao transporte coletivo municipal. A gente tem dentro desse contrato a previsão de no futuro nós implementarmos as linhas circulares, né, para quê? Para que a gente diminua a quantidade desses veículos enormes estarem trafegando dentro do centro da cidade, né? Então isso vai ser uma realidade no futuro que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de oferta do transporte coletivo, nós vamos aumentar a capilaridade, a frequência das regiões mais distantes e, mas consequentemente, é verdade que nós vão vamos diminuir algumas linhas? Algumas linhas vão ser retiradas? Hipótese alguma. Em nenhum momento a gente vai diminuir linhas. Pelo contrário, o nosso objetivo é a gente aumentar. Mas, dentro do estudo, a gente vai chegar a um determinado momento à conclusão que, ao invés de eu ter, sei lá, 5 ônibus em que ele vai praticamente para o mesmo lugar, né? E às vezes eu pego 5 ônibus em que a maioria está metade ou vazio, eu posso reduzir talvez por 2 ou 3 e aumentar a quantidade de circulares para que eu continue, né, com o mesmo fluxo, né, nessas distâncias maiores e eu consigo aumentar a oferta para essas regiões mais distantes. Eu pego regiões como Macaé de Cima, Rio Bonito e tantas outras espalhadas pela nossa cidade, que a oferta do transporte coletivo é muito baixa, a frequência é mínima, né? Então, assim, será que eu tenho necessidade mesmo de ter todos os ônibus, todas as linhas passando, saindo, tendo ponto de partida no centro de Nova Friburgo, né? Então, assim, o estudo da Coptex já nos mostrou que não. Então, a gente, de maneira gradativa, vamos fazer vários adicionais, né, de serviço. Em nenhum momento a sociedade vai ficar comprometida. Pelo contrário, ela vai perceber, né, o quanto que isso vai ser vantajoso e melhor para ela. Inclusive, os circulares, a gente tem previsão de uma tarifa diferenciada. Não vai ser o mesmo valor de tarifa, provavelmente o valor vai ter uma de tarifa menor. Meia. Exatamente. Só para concluir, para aproveitar o tempo, candidato, com relação à mobilidade urbana, no seu plano de governo, fala, tem alguma coisa que a gente possa falar nesse momento com relação ao caótico trânsito do Paissandu? Bem, em relação ao Paissandu e diversas outras regiões, a gente precisa cada vez mais investir nas vias alternativas, a gente precisa diminuir a quantidade de veículos nas vias, por isso que a gente tem que investir e melhorar a qualidade do transporte coletivo. Estou aqui com o site do Detran aberto nesse momento, são 143.268 veículos cadastrados no Detran de Nova Friburgo. Então a gente tem um fluxo gigante nosso e, claro, evidentemente dos outros municípios que passam dentro da cidade. Uma das regiões mais problemáticas de Nova Friburgo é na região de Conselho Paulino. Sempre falou-se muito na questão da Avenida Brasil, e hoje a gente já tem um projeto bem maduro, né? Agora está concluindo aquela canalização do Córrego Dantas, que encontra Córrego Bengalas, né? Inclusive, parte daquela região ali a gente já avançou com o asfaltamento. Nosso objetivo é, com a nossa equipe de projetos, desenvolver o projeto de uma ponte, né? Para que a gente já consiga, muito rapidamente, depois da ponte construída, a gente fazer pelo menos 70% da Avenida Brasil e automaticamente a gente vai diluir os veículos, né, da RJ, como também da Avenida dos Ferroviários, dentro da Avenida Brasil. Isso vai melhorar muito a trafegabilidade daquela região, né? Então, assim, a gente implementando todas as diretrizes que estão sendo apontadas dentro do plano de mobilidade e acessibilidade urbana, daqui a um tempo a gente certamente vai ter uma situação muito melhor em relação ao fluxo de veículos na cidade. Mas as vias alternativas ali para o Paissandu seriam quais no seu plano, candidato? Quais seriam as vias alternativas para o Paissandu e dali para onde a gente vai, para Ipu? Aquele horário sempre no final do horário escolar, o Paissandu fica impossível de trafegar. Qual seria a sua ideia? Quais seriam as vias alternativas para o Paissandu? Bem, na verdade, não só para o Paissandu, mas a gente tem vias alternativas espalhadas em diversas localidades da nossa cidade, né? A gente tem o Girassol, que é uma via alternativa. A gente tem o Grande Spinelli, que está dentro do nosso planejamento para poder a gente fazer um recapeamento asfáltico, né? Hoje, quando a gente faz o recapeamento ali no Catacione, quando a gente faz ali na rua, parece que é a rua Francisco de Freitas, que garante o melhor acesso, né, à comunidade de Varginha. Então, todos esses investimentos em pavimentação, em sinalização, né, e mostrando para a sociedade
quais vias alternativas que a gente tem, isso no futuro a gente vai conseguir melhorar de maneira significativa. Evidentemente que a gente precisa, e isso está dentro dos nossos planos, investir em tecnologia para que as pessoas consigam acompanhar em tempo real, né? Já que eu tenho que chegar no ponto, estou no ponto A, tenho que chegar no ponto B. Quais vias eu tenho? Qual naquele momento é a melhor via, né, que eu tenho o melhor fluxo para poder conseguir chegar ao ponto B, né? Então isso também está dentro dos nossos planos para que a gente consiga melhorar a mobilidade da cidade, investindo aí em vias, sinalizações, mas também em tecnologia. Então, Torolino, uma coisa também importante que você perguntou a respeito do transporte público foi o novo contrato. O nosso novo contrato, hoje, né, vamos supor, o município paga a empresa por quilômetro rodado. O que isso significa? Com essa forma de contrato, nós podemos ver onde tem a deficiência, onde tem que melhorar, e com isso, debatendo, claro, com toda a sociedade, principalmente com as localidades, nós podemos a qualquer momento aumentar, porque hoje a gente paga por quilômetro, a gente pode aumentar 100 quilômetros, não, mas falta ônibus, a gente pode pagar um pouco mais e com isso fazer com que os ônibus atinjam, né, a cada localidade de forma benéfica e de aquilo que eles esperam. Então, o novo formato do contrato nos dá essa flexibilidade de aumentar as linhas da forma que melhor atender a sociedade. E aí só um destaque, desculpa interromper, eu sei que a gente já está chegando para o final, mas é importante a gente dizer que o Rodrigo, nosso vice, pontuou muito bem, agora a gente paga por quilometragem rodada, então facilita para o gestor fazer a política tarifária. Então nosso objetivo é estimular as pessoas a utilizar o transporte coletivo. Então a gente pode chegar, por exemplo, em determinado momento e falar, a linha A, B, C, X, Y, Z, a gente vai colocar metade do valor, vamos colocar R$3, para estimular as pessoas a usarem, né? É uma coisa que já está no nosso radar, e nós, aí algumas pessoas podem falar assim, por que você não fez ainda, prefeito? Porque a legislação eleitoral não me permitiu, né? A gente vai ter um veículo, né, que vai ser um veículo utilizado como tarifa zero, né? Eu já queria ter implementado desde já, mas, obviamente, é um ano eleitoral, então a gente não pode, porque pode caracterizar qualquer tipo de vantajosidade. Não é isso, doutor Rodrigo? Então, nesse sentido, já está dentro dos nossos planos. No futuro a gente vai ter um veículo, né, que vai ser tarifa zero. A gente vai desenvolver políticas públicas em relação ao transporte coletivo, estimulando as pessoas a utilizarem. Inclusive, finais de semana, nosso objetivo é que esse veículo seja utilizado para garantir o acesso nos nossos pontos turísticos. Último tema. Candidato, vamos falar agora sobre emprego e renda. Eu queria começar falando de uma questão de habitação. Habitação, se o senhor tem algum projeto de habitação e se esse projeto ele está vinculado a alguma capacitação e alguma oferta maior também de emprego para os friburguenses, que hoje a gente percebe que muitas fábricas fecharam, o comércio também está sofrendo uma alteração e precisamos oferecer para o friburguense uma maior oportunidade de trabalho e, concomitantemente, de habitação. Então, eu queria juntar, nesse último bloco, a questão da habitação e do emprego e renda. Bem, a gente tem que considerar o quanto que a construção civil movimenta toda a cadeia produtiva da cidade, né? Até aqui a gente deu passos importantes, a gente conseguiu avançar em relação à liberação dos processos, né, do que diz respeito à construção civil. Hoje é praticamente 1/3 do tempo que levava antes, mas ainda assim é um tempo muito grande, né? A gente tem aí hoje um processo tramitando no nome da Secretaria Estadual de Habitação, em que a gente já mapeou algumas áreas, encaminhou para eles, que eles têm recurso, orçamento próprio, para fazer grandes investimentos, né, para garantir a habitação e interesse social, principalmente para as famílias que moram em áreas de risco. A gente sabe quanto que isso vai ser significativo do ponto de vista de proteger a nossa população, mas também como que isso vai movimentar, né, os segmentos, as atividades econômicas aqui da nossa cidade. A gente precisa aproveitar o momento para destacar que a gente tem aumentado muito os nossos índices de empregabilidade, construção de novas empresas, né? A gente, em um dado momento, a gente encaminhou para a Câmara alguns projetos criando alguns benefícios fiscais, né? A gente sabe que um dos setores que mais sofreu com a pandemia foi o setor de eventos, então a gente enviou o projeto para a Câmara para que 2022 a gente tivesse uma redução de 70% nas taxas de todos aqueles que fazem eventos na cidade. Em 2023, um desconto de 35%. Nós também incrementamos a época que novas empresas abertas seria 50%, né, de desconto em relação às taxas de maneira geral, e no ano posterior 25%. Isso fez com que Nova Friburgo, de 21 até aqui, até o final do primeiro semestre,
abrisse 3.809 empresas. Né? Dos municípios que tem até 200 mil habitantes, Nova Friburgo é um deles, que são 78 municípios, a gente é primeiro lugar na constituição de novas empresas no estado do Rio de Janeiro. A gente também até aqui, enquanto 2020 a gente fechou o ano com menos 930 empregos, né? Ou seja, ocupando a 75ª colocação no estado do Rio de Janeiro, ou seja, quase 1.000 pessoas empregadas a mais, de 21 até o final do primeiro semestre. De 24, a gente chegou a 4.703 novos empregos gerados na nossa cidade. Dos municípios que tem até aí 265 mil habitantes, da gente 75ª colocação, hoje, nós só em 2024 foram quase 1.300 novos empregos. Para ser mais preciso, 1.286 novos empregos no município de Nova Friburgo de saldo, o que nos posiciona como 4ª colocação dentre esses municípios do estado do Rio de Janeiro. Esses empregos seriam onde? Nas empresas, nas lojas? Empresas, nas indústrias de maneira geral? Só a nossa Subsecretaria de Emprego e Renda, de 2022 até hoje, porque 2020 para trás não estava informatizado, já foram alocados quase 2.500 empregos por meio da nossa secretaria. Então há um avanço significativo, um trabalho bem feito com relação a essa questão da empregabilidade. Mas seriam que empregos no comércio? No comércio de todas as formas. Comércio, indústria. E conseguindo alocar com os currículos adequados, né, de acordo com o que as diretrizes de cada pessoa e o perfil. E esse incentivo que ele falou, por exemplo, de 35%, candidato, esse incentivo seria em que forma? Na verdade, benefícios fiscais. Né? Nós enviamos vários projetos de lei para a Câmara, trazendo benefícios fiscais para que pudéssemos aí desonerar essas empresas, principalmente aquelas que estavam sendo constituídas, aquelas que mais sofreram na pandemia. Então, com isso, nós conseguimos avançar. E, com isso, demos condições, fôlego financeiro, para que eles pudessem se recuperar de tudo que passaram na pandemia e conseguir, com isso, fazer a abertura, não só a questão econômica da sua atividade, como também da empregabilidade daquelas pessoas que puderam, assim, ter um mercado de trabalho. Neste momento, os candidatos pedem o seu voto. Bem, eu quero aqui, junto com o nosso vice Rodrigo Ascoli, agradecer essa oportunidade de estar participando aí dessa entrevista e dizer para cada um dos friburguenses que a gente continue a nutrir dentro de nós a fé, a esperança, a expectativa de dias e momentos cada vez melhores, porque até aqui a gente plantou muitas sementes, colhemos bons frutos, mas ainda há muito o que fazer. E a gente sabe, né, que aqueles que praticam a velha política, aqueles que têm outros interesses, que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram, querem voltar. Mas a gente precisa continuar de mãos dadas para que a nossa cidade permaneça a se desenvolver. Hoje a nossa cidade é um destaque no estado e no nosso país, cada vez mais avançando para o protagonismo que ela sempre mereceu estar. Então é isso. Dia 6 de outubro, vamos juntos votar 22, Johnny Maico para prefeito, Rodrigo Ascoli para vice, para a gente continuar mudando a história de Nova Friburgo e a gente continuar elevando o nível de qualidade de vida de cada um de vocês que moram na nossa cidade. Sempre foi e sempre será por amor a Nova Friburgo. Candidatos, agradecemos a presença de ambos, a deferência com a produção do programa Cidade Real e, sobretudo, o compromisso por Nova Friburgo. Entretanto, queremos convidá-los, caso sejam eleitos, para retornarem no dia 7 de outubro, segunda-feira, após as eleições, evidentemente para celebrarem a vitória, reafirmarem os compromissos, caso aconteça. Fechado, Zuri, doutora Aline, esperamos estar aqui no dia 7, né? Vai ser, se Deus assim permitir, vai ser com muito prazer. Excelente. Encerramos definitivamente agradecendo mais uma vez a sua qualificada audiência, uma vez que lhe oferecemos a possibilidade com informações relevantes para que você analise, compare, reflita e decida pela sua melhor escolha em 6 de outubro por Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuide-se bem e até a próxima edição. Tudo é política. Até lá.